Boa tarde, gente. É tão bom estar com vocês aqui pela primeira vez na Poema. Eu já ouvi falar muito de vocês, mas é a primeira vez que eu e Rachel estamos aqui com vocês e nós já amamos vocês muitos. Amém? Somos família, vocês sabem que nós temos o mesmo pai, né? Aquela cara grande que criou o mundo, meu pai também. Se vocês podem aí no som colocar só um pouquinho desse microfone aqui no retorno, me ajuda muito, obrigado. Gente, nós estamos vivendo em tempos muito preciosos, amém? Sabe que aquela canção que a gente cantou hoje, Filho da Justiça, eu compus aquela música uns 9 anos atrás em inglês e a gente gravou num CD lá nos Estados Unidos e mesmo em 6 anos aqui no Brasil, a gente nunca traduziu aquela música. E recentemente estava nos Estados Unidos fazendo um turnê lá em várias igrejas e André estava conosco e eu mostrei a canção para ele e a gente começou a traduzir e agora gravou ontem no estúdio dele. Mas eu queria falar uma história que uns 3 semanas atrás nós estávamos em nossa base em Recife. Nós temos uma base missionária lá em Recife e nós trabalhamos principalmente com mulheres que estão em prostituição, crianças em prostituição, em situações de abuso. E nós temos uma casa para mulheres que saem das avenidas, que quer sair prostituição. E também temos uma casa para 20 meninas de 0 até 17 anos que estão sendo resgatadas de abuso, de abandono, de prostituição, de tudo. E a gente teve em nossa base um culto, que cada semana nós fazemos um culto de adoração. E a gente começou a cantar aquela música, a primeira vez que a gente cantou em português. E a gente estava cantando e, gente, eu senti tipo uma bomba profética, uma bomba de amor sendo liberada. Não somente aí em nossa base, não somente em Recife, mas no Brasil inteiro. E durante a música eu senti para liberar o microfone, eu falei: eu quero para vocês, qualquer pessoa que quer profetizar, vem aqui na frente. E é meio engraçado porque às vezes quando você é um músico liderando a adoração ou o pregador, você libera o microfone e você nunca sabe se alguém vai pegar ou não. Às vezes você fala: vem profetizar, e todo mundo assim, nos lugares deles, né? Mas essa noite eu falei: quem quer profetizar, vem aqui pegar o microfone. Gente, a primeira pessoa que pegou o microfone era uma menina de 9 anos. Ela pegou o microfone e olha o que ela começou a profetizar: Deus nos perdoe por corrupção, nos perdoe, Pai, por a religião no Brasil, nos perdoe por rejeitando os seus filhos e filhas que estão aí nas ruas, nos perdoe, Deus. Eu quero ver um movimento de você em nossa geração, Deus. Eu quero uma explosão do teu coração em nossa geração, Deus. E essa menina de 9 anos foi profetizando sobre a geração dela, sobre o Brasil e liberando uma bomba profética aí naquele lugar. Depois uma outra menina pegou o microfone. Essa menina foi resgatada de uma forma de prostituição, que ela estava sendo prostituída pelo próprio padastro dela, que estava prostituindo ela na comunidade dela para outros homens que estavam querendo crianças. Ela tem 9 anos. Quando isso aconteceu, ela teve 7. Agora ela está conosco uns 2 anos e ela pegou o microfone e começou a liberar essa palavra linda. E ela: Deus, nos perdoe, porque nós sabemos que temos um Pai. Nós não somos aquela geração sem Pai, porque Tu és nosso Pai, Deus. Nos perdoe, Pai, para andando nesse mundo como órfãos, Pai. Nos perdoe para as atitudes erradas dos nossos corações. E ela foi profetizando, uns 45 minutos. Crianças, adultos, pessoas que tinham saído das ruas, das situações de prostituição, de abuso, tudo mais, pegando o microfone e liberando palavras direto ao coração do Pai sobre nosso país, Brasil. Sabe o que é muito incrível com isso? A maioria das pessoas, na verdade eu acho todas as pessoas que estavam profetizando sobre o Pai, não têm um Pai. Algumas delas eu conheço e eu sei que elas não têm mesmo nenhum nome do Pai no como é que chama? Certificado de nascimento.
nem tem o nome do pai. E elas estão lá profetizando sobre Brasil, que Brasil tem um pai. Sabe por quê? Porque elas encontraram o pai verdadeiro. Porque elas encontraram Abba Pai. E não é um ensino, e não é uma pregação, e não é um culto, e não é uma canção, mas é uma pessoa real que chama elas pelo colo dele, que chama elas pelo peito dele, que derramou o amor dele dentro delas, e elas receberam. Então agora elas têm esse entendimento, nós temos um pai. Eu vou falar mais sobre elas hoje à noite, e uma história muito linda, em algo que Deus fez lá. Mas eu quero falar para vocês hoje à tarde, se vocês têm suas Bíblias, abre aí para Salmos 91, verso 1. Se você não tem sua Bíblia, existe perdão, tá? Deus é muito bom. Brincando, gente. Salmos 91, verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Essa passagem, não sei, uns 2 anos atrás, eu estava lendo a Bíblia, eu estava meditando nessa verso aqui. Eu gosto muito de meditar nas passagens da Bíblia. Sabe, eu sou aquela pessoa que, se eu fico lá lendo, tipo, hoje eu vou ler 5 capítulos da Bíblia, eu vou ler, tipo, 6 capítulos ou 10, ou vocês sabem aquela coisa que você vai ler a Bíblia inteira em 1 ano, sabe aquelas coisas? Eu sou horrível com aquelas coisas, sabe por quê? Porque eu fico lá lendo, tipo, 10 capítulos e depois eu nem lembro nada que eu li. Estava lá lendo e depois eu tô assim, eu não lembro nada, estava tipo lendo para ler 10 capítulos, porque era para ler 10 capítulos hoje. Então, para mim, eu fiz um ajustamento na minha relacionamento com Deus alguns anos atrás, que eu vai lendo a Bíblia, e quando eu leio uma passagem que é preciosa, uma passagem que talvez pegue meu coração, eu fico lá meditando naquela passagem. Então, nesse dia eu estava lendo os Salmos, e eu cheguei no Salmos 91, verso 1. E no hebraico, no texto original, fala exatamente assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo também habita na sombra do Onipotente. Na passagem original, o texto original lá no hebraico, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo também habita na sombra do Onipotente. Pensa nisso um momento. A gente habita em 2 lugares. Como? A gente habita no esconderijo ou no lugar segredo do Altíssimo, mas também nós habitamos na sombra do Onipotente. Eu quero falar para vocês hoje à tarde que essa passagem está mostrando a conexão entre intimidade e o poder de Deus. Essas 2 coisas são casados. É quase impossível viver uma vida com Deus vendo muito poder, muitos milagres, muitos sinais, muita cura, muito sei lá, sem intimidade. Aí sim, você pode ter um momento poderoso, pode ter um culto poderoso, uma experiência poderosa, mas o poder de Deus está casado com intimidade com Ele. E eu vou falar mais sobre isso hoje à noite, mas voltando para essa passagem aqui, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, isso significa um lugar que é fixo, o lugar segredo, o esconderijo do Altíssimo é um lugar que nós vamos para estar com Deus. Não é simplesmente, Deus me visitou, eu teve um culto poderoso, mas eu faço um lugar, sou eu e Deus, eu faço um lugar que é o meu lugar segredo com Ele, eu faço um tempo com Ele, o que quer dizer, eu tenho prioridade na minha vida que é tempo com Deus. Eu não vou simplesmente viver a minha vida e espero que Deus vai me encontrar no caminho da vida. Não, eu vou fazer prioridade meu tempo com Deus. Eu vou fazer um lugar segredo que é meu tempo com Ele. E se nós temos isso, se nós temos
um lugar segredo com Ele, se nós temos tempo no esconderijo do Altíssimo, se nós temos essa intimidade com Ele, daí quando você levantar daquele lugar e você parar a adoração e você deixa sua Bíblia lá na sua cama e você vai para trabalho, ou você vai para a faculdade, ou você vai para as ruas, ou qualquer lugar, aí você não deixa a presença dele lá, mas junto com você vai a sombra do Onipotente. Porque quando você cria uma intimidade com Ele face a face e você faz aquela prioridade, daí quando você vai na sua vida trabalhando, estudando de qualquer coisa, sei lá, você está ainda embaixo da sombra do Onipotente. Vocês estão me entendendo? Estão? Entendendo o meu português? Ok. Isso é tipo, não sei, talvez só preguei em português uns 15 vezes, então estou ainda aprendendo. A primeira vez, eu vou voltar para a Bíblia daqui a pouco, mas a primeira vez que eu preguei em português, eu estava no país 1 ano só, em Curitiba, e isso acontece muito aqui no Brasil, onde um pastor fala assim: Nick, eu quero mostrar algo para você. Ah, que legal, sim, nós temos um projeto social e quero mostrar. Ah, que bom, pastor, vamos lá. E a gente vai e de repente, também temos um culto hoje à noite. Talvez você pode pregar. E isso aconteceu dessa noite, só que eu não tinha tradutor comigo. Eu estava aqui só 1 ano. Então eu cheguei lá na igreja e ele, mas você pode pregar em nosso culto também? E eu falei, sim, eu posso, mas você tem um tradutor? E ele, não temos, mano. E eu, então vai ser muito difícil para mim. E ele, não, cara, vai pregando, Deus vai te mover, tudo bem, sem problemas. E eu, ok, beleza. Então eu fui pregando como um bebê, sabe? Horrível português. Mas depois todo mundo acabou no chão chorando, né? Um som caiu, glória caiu, era muito poderoso. Então eu estava assim, ok, que legal. E o pastor veio e eu, pastor, como foi? E ele, cara, o português, muito mal. Sério, cara, muito ruim, mas muito ungido também, mano, muito bom. E eu assim, que bom, pastor, obrigado pelo encorajamento de você, eu recebo. A segunda vez eu estava numa igreja em Uberlândia e eles falaram, nós queremos alguém para orar para as crianças. Eles tinham tipo uma salinha lá de crianças. Alguém pode orar para as crianças? E eu, tipo, orar ou ensinar? Não, só orar. Beleza. Eu cheguei lá, sem tradutor, e a mulher falou, é você que vai ensinar as crianças hoje? E eu, não, eu vou orar para eles e ensinar também, obrigado. E ela saiu. E eu lá com tipo 40 crianças. Sabe a melhor coisa com crianças? Eles são sem graça todo o tempo. Então você fala algo errado e eles assim... Sabe? Eu falei algumas coisas erradas e as crianças rindo de mim. Foi muito bom, quebrou toda a orfandade dentro de mim. Enfim, vamos voltar para a passagem. Então, nós temos essa intimidade com Deus, que Ele está sempre nos chamando. Hoje à noite nós vamos falar sobre vivendo face a face com Deus. E eu sei que essa casa, essa igreja, já tem esse coração de intimidade com Ele. Mas olha só, quando você faz uma prioridade, sua intimidade com Deus, quando você faz um lugar segredo, eu estou falando assim, todos os dias um tempo com Deus, todos os dias um tempo, não só para ler a Bíblia, nem só para adorar, mas para simplesmente escutar a voz dEle. Quando você faz essa prioridade com Ele, o que acontece é mais e mais e mais nós vamos conhecendo Ele, mais e mais e mais nós conhecemos o coração dEle, nós aprendemos a voz dEle, mais e mais, que não tem que ser alguém pregando para a gente ouvir uma palavra boa de Deus, mas é a gente no lugar segredo com nosso papai, ouvindo a voz dEle. E daí, quando você vai para a faculdade, vai trabalhar em qualquer lugar, você ainda vai embaixo da mesma presença que você tem lá no seu lugar segredo, você vai embaixo da sombra do Onipotente. A palavra que a Bíblia usa aqui para sombra é a mesma palavra que a gente lê em Gênesis 1, verso 2, que fala: o Espírito de Deus se movia sobre as águas durante a criação. A mesma palavra que a gente lê em Lucas, onde fala que o Espírito Santo virá sobre você, sobre Maria, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. A mesma palavra
onde Pedro orou em Atos 4, estendes a sua mão para a cura, e para que se façam sinais e pródigos pelo nome do teu santo Filho. A mesma sombra que você vive embaixo, a mesma sombra que vai cobrindo você, é a sombra que estava lá durante a criação do mundo, a sombra que estava lá quando Deus colocou Jesus em Maria, a sombra que estava lá em Atos, quando os discípulos estavam vendo milagres, sinais e maravilhas. Vocês vivem embaixo dessa mesma sombra. A sombra, a palavra aqui para sombra, é a sombra que é a presença criativa de Deus. Pensa nisso, gente. Nossa intimidade com Deus, nosso tempo com Ele, nosso face a face, coração a coração com Ele, cria uma atmosfera que não é, Deus, eu vou orar que você vai cair neste lugar. Não, é que você já carrega aquela sombra de criatividade da presença de Deus em qualquer lugar que você vai. Então você talvez vai estar no aeroporto, não está ministrando, não está fazendo um evangelismo, mas o que está acontecendo? Você está lá com a sombra da presença de Deus, e você chega no aeroporto e você vê alguém que está doente, e de repente você ora para aquela pessoa e a pessoa está curada. Por quê? Porque você tem intimidade com Deus, e quando você tem intimidade com o Rei, Ele traz a atmosfera dos céus na sua atmosfera. Vocês estão me entendendo? Não é aquela oração que a gente faz, que venha a céus. Não, na verdade, e tudo bem para orar, mas se você ler a Bíblia, em Efésios, fala que Deus já nos colocou em lugares celestiais com Jesus. Já, não é que Ele vai fazer, é que Ele já fez. Às vezes nós estamos pedindo a Deus fazer alguma coisa que Ele já fez, sabe disso? Às vezes eu penso que a igreja está assim: Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem, e Jesus está clamando para a igreja: Jesus, a igreja vai, porque eu já dei meu Espírito, eu já coloquei você nos lugares celestiais, vocês já carregam a presença criativa do meu Espírito, eu estou cobrindo vocês com a minha sombra de qualquer lugar que vocês vão. Eu estava em Curitiba quando a gente morava lá, alguns anos atrás, e a gente todas as noites estava nas ruas ministrando com mulheres em prostituição, travestis, traficantes, tudo mais. E cada noite eu via esse boate que estava lá, um clube de striptease, e eu sempre pensei, tipo, Deus, eu quero entrar aquela boate, não para nenhum propósito errado, mas eu quero entrar aquela boate, eu quero ver teu reino naquela boate, Deus, me dá uma chave para entrar lá. E uma noite eu vi um segurança que estava lá, um grandão, cara todo musculoso, que nem eu, e gente, sério? Enfim, eu vi esse cara grande, e eu cheguei lá, e é sempre tipo bom para mim quebrar gelo, porque pessoas nas ruas do Brasil é assim, tipo, você é gringo? Eu sou. Mas o que você está fazendo aqui? Então a gente foi conversando, e você é de onde? Eu sou de Filadélfia, eu moro aqui agora em Curitiba. A gente foi conversando, e depois de um tempo eu falei: ei mano, eu posso orar para você? E ele falou assim: cara, eu sou crente, eu não gosto desse lugar, eu sei que é muito errado, mas eu preciso de dinheiro, então eu trabalho aqui, eu sei que não é um bom lugar. E ele foi falando, e eu: não, tudo bem, mas eu posso orar para você? E ele falou: cara, eu sou crente, eu escuto diante do trono. E eu: que legal, eu posso orar para você? E ele: mas mano, eu já estou crente. E eu falei: eu não sabia que nós não podemos orar pelos crentes. E ele: então pode orar. Ok, obrigado. Olha, na mente dele, ele se identifica como crente, mas é óbvio que ele está longe do coração do Pai, entende? Não é a questão que ele fez uma oração de salvação, isso não me importa. O que me importa é que ele é longe do Pai nesse momento. Faz sentido para vocês? Ele está pensando: eu sou crente. O problema com isso é que ele está lá trabalhando num boate, com mulheres peladas no redor dele, com drogas no redor dele todas as noites, e ainda pensando: eu sou crente, mas eu estou aqui porque eu preciso de dinheiro. Isso já mostra que a mentalidade dele do Pai não é a mentalidade certa, porque ele não está confiando no Pai para providenciar o que ele vai precisar. E aí ele foi trabalhar num lugar muito escuro. Faz sentido para vocês? Então quando ele falou: eu sou crente, tudo bem, mas agora
você é longe do seu pai. Então eu falei para ela, eu vou orar simplesmente que o pai derrama o amor dele sobre você. E ela, tá, tudo bem. E eu falei, coloque suas mãos assim. E ela abriu as mãos. Tudo isso em frente da boate, né? Pessoas entrando, saindo. E ele assim, começou de chorar um pouquinho quando estava orando. E eu orei bem simples, pai, derrama teu amor sobre ele. Ele é seu filho, você ama ele tanto. Deixa ele sentir o teu amor de novo. Deixa ele sentir o fogo do teu amor por ele. E ele foi chorando, e gente, ele ficou vermelho mesmo, suando. E em Curitiba faz frio, né? Estava meio frio aquela noite. E ele falou assim, depois da oração, ele falou, mano, quando você estava orando, eu me senti como alguém derramou fogo líquido dentro do meu corpo. Eu nunca senti algo assim. Sabe que eu amo quando pessoas no mundo descrevem Deus perfeitamente. Para receber o amor dele, mesmo sentir como fogo líquido sendo derramado em nós. Rachel outra noite estava nas ruas e ela orou para a mulher. E a mulher estava chorando, essa menina que estava lá na avenida fazendo o programa. E ela falou assim depois, o que você sentiu? E olha o que a mulher falou. Eu me senti como alguém derramou chocolate derretido em meu coração. E eu falei para Rachel, isso é uma oração das mulheres, né? Que Deus derrame o chocolate dele em mim. Deus, eu recebo o seu chocolate. Mas ela descreveu perfeitamente o que ela estava sentindo. E esse cara falou, Nick sentiu que alguém derramou fogo líquido no meu corpo. Eu nunca senti algo assim. E eu falei, mano, é porque é o amor do seu pai. E ele ama você tanto, que mesmo aqui nessa boate, ele está derramando o amor dele sobre você. Porque ele estava nessa mentalidade religiosa, pensando, porque eu sou aqui, né, Deus não vai querer me tocar. Ele até falou, quando eu falei, vamos orar, ele falou, mas aqui mesmo? Quer orar aqui? Sim, vamos orar aqui. Muitas vezes as mulheres nas avenidas falam para nós, mas aqui, você vai orar aqui? Sim, vem aqui, vamos orar. E enfim, depois dessa noite, cada vez que a gente passou lá, ele me chamou, ei Nick, tudo bem? E a gente foi conversando mais e mais. E uma noite ele falou para mim, Nick, espera aqui. Eu esperei lá na porta. E ele entrou e voltou com as outras 5 seguranças do clube. E gente, ele colocou eles tipo numa fila de oração. E ele falou assim, ora para esse cara, ele está doente. Ora para esse cara, está fazendo divórcio com a mulher dele. Ora para esse cara, o filho dele não gosta dele. Esse cara está muito bagunçado, Nick, ora para ele. E a gente foi orando para esses caras. E eles chorando, tipo, eles recebendo. Mas o único problema é que agora não teve nenhum segurança do clube. Então as meninas, as dançarinas começaram a sair. E elas saindo assim, tipo, ei, o que está acontecendo? Cadê as seguranças? E nossas mulheres da nossa equipe foram orando com elas. E elas começaram a chorar e receber. E todas as meninas saíram do boate. Estavam lá conosco, recebendo o amor do pai, bem na frente da boate. Mas agora teve um outro problema. Que agora não tem nenhuma menina no clube. E tem clientes que pagou para ver aquelas meninas. Então os clientes estavam saindo do boate assim, o que está acontecendo? Um cara literalmente assim, saiu, né, com raiva e ele assim, o que vocês estão fazendo? E eu, mais pai, e ele. E eles tipo recebendo amor e novos clientes chegando e os clientes saindo do carro e era como tipo um túnel de fogo lá na boate. E aí o gerente chegou. E eu, como um homem de fé, né, poderoso, eu falei, gente, vamos embora, né? Porque esse cara não vai gostar disso. Estou sendo honesto com vocês. Eu pensei, esse gerente não vai gostar disso. Mas antes que eu poderia fugir, ele falou, ei, o que você está fazendo? Eu, nós estamos orando pelas suas seguranças. Também as meninas. Também seus clientes. Não tem ninguém no clube, desculpa, mano. E ele, mas orando para o quê? Eu, simplesmente para ele sentir o amor do Pai Deus. E ele, tá, ora para mim. Olha minha fé, né? E eu falei, ok, vamos orar. E o cara assim, abriu as mãos dele. Ou eu falei, abre suas mãos. Ele abriu, eu orei. Tipo, nada no natural aconteceu. Nada que eu vi com meus olhos naturais. Mas olha o que ele falou, depois da oração. Ele falou,
olha Nick, qualquer vez que você quer entrar no meu clube, você tem acesso 100%. Você pode fazer qualquer coisa que você quer dentro do nosso boate. Pode orar para meus funcionários, pode orar para as dançarinas, pode orar para os clientes. Vocês têm acesso livre no meu clube, qualquer momento que vocês querem. Depois daquele dia, a gente começou a mandar nossas meninas da nossa equipe lá dentro, e elas estavam fazendo discipulado e cura interior dentro do boate com meninas. E o gerente, sabendo disso, gente, entende disso, que não foi uma pegadinha. Tipo, eu não falei para ele, não, tudo bem, mano, eu não tenho problema com boate, porque não sei se vocês entendem bem, mas boate no Brasil é igual a prostituição. Todas as meninas nas boates geralmente estão prostituindo também. Então, ele sabia que a gente estava lá orando para elas, para o que elas estavam fazendo, o que estava fazendo lucro para ele, mas ele não parou a gente. Sabe por quê? Porque ele experimentou algo que ele não poderia explicar, e ele convidou aquela coisa que era o Pai Deus dentro do boate dele. 2 anos depois o boate fechou, nem existe mais aquele boate. Mas começou como? Começou com um filho que quer viver face a face com o papai, que quer viver no lugar segredo com ele. E daí, quando eu saí daquele lugar, eu estou andando naquelas ruas, a sombra do meu pai está me cobrindo, e eu estou ouvindo a voz dele, o clamor dele para os filhos perdidos dele. Eu estou ouvindo as batidas do coração dele pelas filhas perdidas que estão lá nas ruas. E quando eu passo um cara assim, eu sinto o coração dele por ele. E tudo começou com simplesmente: ei mano, como vai sua noite? Uma conversa simples, mas sabe que eu amo. Está dentro de vocês, gente, está dentro de nós, os céus. Nós carregamos a verdade dos céus dentro de nós. Então, quando você encontrar uma mentira, como aquele menino que estava vivendo numa mentira que era: a Deus não vai me tocar aqui porque eu estou vivendo em pecado. Era uma mentira. Quando eu encontrei com aquela mentira e eu derramei a verdade nele, ele recebeu a verdade, e a vida dele mudou, transformou completamente. Porque aquele que habita em intimidade com Deus também habita na sombra do Onipotente. Está dentro de nós, gente, dentro de vocês. Não era que aquela noite a gente fez uns 12 horas de adoração para Deus entrar aquele boate, que está tudo bem, não tem nenhum problema com isso, mas não era que a gente fez um jejum, não era que a gente, andou tipo 7 vezes no redor do boate, declarando em línguas, palavras proféticas, não sei. Não era nada disso, era simplesmente que nós, como filhos e filhas de Deus, estamos vivendo embaixo da sombra do Onipotente, e nenhum poder do mundo, tem nada em Deus, nada assim pode atrapalhar o mover dele quando nós entramos com a verdade. Pode ser qualquer demônio, pode ser qualquer diabo, qualquer ataque do inimigo, não tem nada contra de você, porque você vive embaixo da sombra do seu papai, que é o Onipotente. Vocês estão recebendo, ouvindo? Uma outra noite eu estava nas ruas em Recife, e era bem antes de carnaval, alguns anos atrás, e a gente estava lá com alguns amigos nossos do IHOP do Kansas City. E sabe que carnaval em Recife é muito louco. A gente tem entre Recife e Olinda uns 2 milhões de pessoas em festas nas ruas. Então está lotado. Então quando você tem mais festa, mais turistas, mais visitantes, significa que também vai ter mais meninas prostituindo nas avenidas. Então essa noite a gente estava entregando rosas e uma carta de amor do pai para as meninas em prostituição. E a gente entrega a rosa e fala assim: descreve essa rosa. E a menina fala: é linda, é única, me faz sorrir, sabe, coisas assim. E a gente fala: igual a essa rosa, para seu pai você é linda, você é única, você é o sorriso no rosto dele.
Ele te ama tanto, e Ele escreveu essa carta para você. E a carta é simplesmente tipo passagens da Bíblia que fala sobre o amor do Pai. Então a gente vê muitos resultados através disso em nossos banquetes que a gente faz cada mês com as mulheres nas avenidas. A gente entrega a carta de amor do Pai. Então essa noite eram tantas meninas que umas 2 horas da manhã a gente acabou com rosas e cartas e estava voltando para o nosso carro. E eu vi uma menina na outra esquina. Eu vi que ela era meio nova. E eu, rapidamente, eu vi uma visão do microfone, mas muito rápido mesmo. Tão rápido que eu poderia ignorar. Mas eu estou aprendendo que às vezes Deus nos mostra algo assim, rápido, para ver se a gente vai seguir, né, o que Ele está nos mostrando. Então eu vi rápido essa visão de microfone. E eu sei que quando a gente chega perto do coração de Deus, Ele chega perto de nós. Então eu comecei andando na direção dessa menina, e enquanto eu pisei na direção dela, eu ouvi no Espírito o Pai Deus cantando sobre ela. E Ele estava cantando: eu amo sua música, eu amo sua canção, eu amo sua canção. E eu estava tão empolgado para falar isso para ela, que eu esqueci que eu sou gringo, assustador, tatuado e barbuda. Eu cheguei na cara dela e você gosta de cantar? E ela assim. E eu, desculpa, você gosta de cantar? E ela, gosto, porque eu ouvi Pai Deus cantando sobre você bem agora, e Ele ama a sua canção, Ele ama o som da sua voz. Você é a única pessoa que tem aquela voz, você é a única pessoa que tem aquela canção dentro de você. Ele te criou por isso, é seu destino para ser uma canção de amor por Ele. Sabe que Ele deleita tanto em sua música, quanto você está cantando e você acha que ninguém está te escutando. O Pai Deus está lá nos céus e Ele está deleitando na sua voz, Ele está alegrando com tua música. Ele ama a sua voz. E ela começou a chorar e chorar e chorar. E depois de um tempo ela falou para mim: eu tenho 2 filhas e eu tenho 18 anos. E olha o que ela falou: esse lugar aqui é o meu inferno. Vendendo meu corpo aqui para esses homens é inferno. Eu odeio esse lugar. Mas eu tenho 2 filhas e eu não tenho nenhum homem na minha vida, então eu tenho que providenciar para elas. Então eu venho para cá, vendo meu corpo, e com todo o dinheiro eu posso sustentar a minha família. Mas olha o que ela falou: recentemente eu comecei a fazer aula de canto, porque eu amo de cantar. E o meu sonho, que eu nunca falei para ninguém, é que um dia eu vou usar a minha voz ao invés do meu corpo para providenciar para minhas filhas. O que aconteceu com aquela menina daquela noite não era que uma profeta ungido chegou nas ruas. Não era. A Bíblia diz que em Sofonias 3:17 que Deus está cantando sobre nós com canções de amor, de alegria, de liberdade. Então Deus está lá cantando sobre aquela filha dele todo esse tempo, até antes que ela nasceu, Ele estava cantando sobre ela. E de repente, aquela noite, o que aconteceu? Não era a profeta ungido, não era um pastor ungido, era simplesmente um filho que passou lá na rua e escutou a canção que o pai estava cantando sobre ela. E eu tinha o privilégio de ser a voz dele daquela noite. E fala para ela: o teu pai ama a sua canção, o teu pai ama a sua música. Ele está cantando sobre você canções de amor, de liberdade, de alegria. Ele não está cantando que ele está frustrado. Ele não está cantando que ele está com raiva. Ele não está contando que você é desviado. Ele não está contando nada dessas coisas, porque Ele ama tanto que Ele nunca para de cantar canções de amor, de alegria, de liberdade sobre você. Ela saiu das ruas daquela noite, nunca voltou para as ruas. E tudo começou com o quê? Um filho que conhece a voz do pai dele. O mais que você conhece Deus, o seu pai, o mais que você vai conhecer o coração dele para as pessoas no seu redor. A gente, cada semana em Recife, leva nossa equipe e visitantes do mundo inteiro para as palavras
e a gente simplesmente libera palavras proféticas para as meninas lá. É bem simples, gente, não é nenhuma estratégia bem difícil. Na verdade, quando a gente chegou no Brasil, eu lembro na primeira noite, a gente chegou em Curitiba, e eu e Rachel, tava trabalhando tanto, pegar o visto e levantar recursos para mudar a nossa família e tudo mais. A gente estava lá num hotel na primeira noite, e a gente estava assim, chegamos finalmente, e de repente era assim, o que nós vamos fazer? O Deus simplesmente falou para nós, eu quero para você resgatar minhas filhas perdidas. Ele não mostrou como, então a gente foi nas ruas escutando a voz dele e falando para elas. E hoje, 6 anos depois, estamos fazendo a mesma coisa. E temos meninas, uma menina que trabalha conosco agora, que faz quase 2 anos, eu acho que ela está fora das ruas, está em nossa base trabalhando, e ela está em nosso programa de discipulado. E olha como ela saiu das ruas, a gente conversando com ela, muitas vezes, cada semana conversando, liberando palavras proféticas. Mas o que foi a última coisa que abriu a liberdade dela, ela recebeu em 5 semanas, 5 palavras de 5 pessoas de 5 nações diferentes, e todos 5 era completamente a mesma palavra. Em 5 semanas, Deus mandou 5 pessoas de 5 países com a mesma palavra para entregar a ela. E ela recebeu, e depois a 5ª palavra decidiu, eu não quero mais prostituição. E ela saiu e agora está conosco. O que aconteceu, gente? Ela veio face a face com o pai, e a verdade do pai dela venceu sobre as mentiras que ela estava vivendo. Eu tenho uma outra amiga que está lá agora conosco, ela trabalha na cozinha da nossa casa das meninas, mas ela assim, por 2 anos a gente estava conversando com ela, ministrando com ela nas ruas, e gente, ela era durona, você dá uma palavra, e eu tô lá chorando, e ela assim, e você derramando o teu coração, e Deus te vejo assim, e Deus tem esse destino para você, e Deus te ama, e ela, e eu posso orar para você? E ela, tanto faz. Ah, que bom, tanto faz. Amou aquela resposta. Ok, e a gente foi orando, e de repente a gente não viu ela mais, e por uns 4 ou 5 meses eu não vi ela mais na rua. Ela mudou o número, nem sabia o que aconteceu com ela, se era bom, se era ruim. E de repente ela mandou uma mensagem para eu e Rachel no Facebook, e ela falou assim, Nicky, quero conversar com você, eu não estou na avenida mais, estou morando com minha mãe, você pode vir conversar comigo? E eu fui lá com uma menina da nossa equipe, e olha o que ela falou, Nicky, por 2 anos você veio falando essas coisas para mim, eu nunca acreditei, nunca, porque eu achei você era louco, falando essas coisas lindas sobre uma prostituta. E uma noite, depois você deu aquela palavra, eu sentei na minha cama, eu deitei na minha cama, e eu comecei a pensar, será que ela está falando a verdade? E ela começou a acreditar, e ela pensou em todas as palavras que ela recebeu, e daquela noite determinou que ela nunca voltará nas ruas. Saiu das ruas, sem ajuda, sem nenhum apoio, saiu e nunca mais voltou. Por quê? Porque a verdade do pai dela venceu sobre as mentiras do inimigo. Aquele que habita em intimidade com Deus, aquele que habita no esconderijo, que habita no lugar segredo, também habita na sombra do Onipotente. O seu pai, tudo que a gente estava cantando hoje, é o seu pai. Eu amo cantar aquela música, Poderoso Deus, era a primeira música que eu ouvi quando eu cheguei no Brasil. Eu amo porque eu estou aí cantando sobre Poderoso Deus, e esse Rei dos Reis, e o Criador, e tão poderoso, mas Ele também é meu papai. Ele é meu pai, Ele está me chamando pelo colo dEle. Ele está me chamando, deitar minha cabeça no peito dEle. Porque aquele pai, aquele Deus poderoso, aquele Deus Criador, também é Abba. É nosso Abba Pai, simplesmente. E quando eu entendo essa realidade, e quando eu entendo esse relacionamento, e eu vivo naquele lugar com Ele, também em qualquer lugar que eu vou embaixo da sombra do Onipotente. Amém? Amém. Quero para vocês ficar em pé, por favor.
O que eu gostaria de pedir enquanto a gente está terminando essa culto aqui, e a gente vai ter mais tempo juntos daqui a pouco, eu quero para vocês ajuntarem, talvez você pode tocar alguma coisa, alguma música. Eu quero para vocês ajuntar em grupos de 2 ou 3 ou 4 pessoas aqui mesmo. E eu quero para vocês declarar a verdade sobre os outros no seu grupo. Eu quero para vocês orar pelos outros, pedindo a Deus, me mostre a sua verdade para eles. E ora que eles vão entrar numa intimidade mais profunda com o Pai, uma intimidade mais real, que eles vão viver naquele lugar segredo, no esconderijo do Pai deles. Então vocês podem me juntar bem onde vocês estão, em grupos de 2, 3, 4 pessoas, e vai orando pelos outros e declarando as verdades de Deus. Pede a Deus para palavras proféticas. Sim, papai, sim, papai. Se você ficou fora num grupo, a juntar com outro grupo, pode entrar. E gente, todo mundo pode estar orando, mas se você recebe uma palavra bem específica, pega a atenção daquela pessoa e fala para eles. Fala as verdades do papai.